Na primeira semana nós desenvolvemos os primeiros versículos de 1 Coríntios 7. Eu gostaria hoje de fazer uma revisão desse assunto da primeira semana, principalmente considerando que há pessoas que não estiveram na primeira semana, e já dar uma entrada de leve no assunto que Paulo está tratando com os irmãos de Corinto. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 7, dos versos 1 aos versos 9. Quanto ao que escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um dos outros, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bem se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Nessa primeira semana nós tratamos, esse é o texto que fala sobre o plano de Deus para a família. Paulo começa dizendo que devido à situação angustiante de perseguições e muitas coisas, ele não aconselhava que os solteiros e viúvos casassem. Nós temos que entender que ele está falando à luz do contexto em que ele está vivendo e de uma forma prática. Mas ele deixa muito claro que isso é um chamado de Deus, é um dom. Então, só vai conseguir viver de forma solteira, celibatária, eu vou usar essa expressão, aqueles que foram chamados para isso, aqueles que têm um chamado de Deus para se dedicarem exclusivamente para Deus. E que é um caso que não é da maioria, eu podia dizer que são a minoria que foram chamados para isso. No entanto, Paulo entra num assunto que talvez alguns achem até estranho, porque nós vivemos em tempos de extremos. Parece que durante muito tempo nada se falou de sexo, era proibido se falar de sexo em encontros abertos de casais, e de repente a sociedade começou a falar sobre sexo desenfreadamente. Parece que o ser humano vive de dois extremos. Ou não quer nem tocar no assunto como se fosse um tabu, como se fosse um assunto proibido, ou então trata do assunto de maneira leviana e até de maneira baixa, como se os homens fossem simplesmente animais irracionais, simplesmente seguindo o seu instinto e a qualquer custo querendo ter sexo. Esse não é o plano de Deus. Paulo deixa claro que Deus planejou a relação sexual, o ato conjugal, o ato sexual, para ser algo que fosse um instrumento para que seus filhos mantivessem a pureza sexual, mantivessem-se fora da imoralidade. Paulo deixa muito claro nos primeiros versículos. E por isso que o casal cristão deve ter a prática sexual no casamento, se assim eles podem. O único que tem o direito de não de cessar isso no casamento é o próprio Deus. Isso pode acontecer através de uma doença, através de uma impossibilidade física. Isso não anula o casamento, nem também dá desculpa para que um dos cônjuges ou os cônjuges sejam infiéis, porque a fidelidade vem primeiramente para com Deus e depois para com o cônjuge. Mas Deus providenciou o sexo para que os dois tivessem prazer e os dois também pudessem fugir da imoralidade. Paulo deixa claro que o ato sexual é um ato de graça. É um ato onde eu concedo ao outro, não por merecimento, mas que eu vou agir com graça para conceder para outra pessoa. Paulo deixa muito claro que o corpo da mulher não lhe pertence, pertence ao marido. Da mesma forma, o corpo do homem não lhe pertence, pertence à esposa.
E nenhum deve se privar do outro, nenhum deve arranjar, eu vou usar a expressão aqui, desculpas para não ter relações sexuais com o outro. Agora, só porque a Bíblia diz isso, não significa que não deva haver respeito e deva haver amor, consideração nessa relação sexual. Vimos na primeira semana que para a mulher é preciso que todas as outras coisas estejam harmoniosas para que esse momento tão sublime, tão íntimo, seja realmente a coroa da intimidade dela com o seu marido. Não adianta o marido tratá-la com toda truculência, sem qualquer cordialidade ou gentileza e achar que ela vai estar muito feliz simplesmente porque ele acha que tem uma grande performance na cama. Para ela, as outras áreas da vida têm que estar de acordo, têm que ser concordante com aquele momento sublime de união íntima. Da mesma forma, parece que para o homem é o contrário. Quando ele tem a sua relação sexual, as outras coisas entram em harmonia, né? Para o homem é extremamente importante e por isso que na maioria dos casos ou na maioria dos casais, os homens têm muito mais sede de sexo do que as mulheres. Há uma variedade de explicações para isso, mas claramente isso denota ou demonstra a natureza que Deus fez. E é muito interessante, porque enquanto a mulher precisa que todas as outras coisas estejam em harmonia no lar, para que ela possa desfrutar desse momento íntimo, o marido já é o contrário. Ele precisa desse momento íntimo para poder desfrutar de todas as outras coisas que existem no lar. Isso mostra que ambos precisam exercitar graça nesse quesito da vida. Precisam estar realmente interessados em ser graciosos, isso é, não é porque o outro merece, mas é porque você sabe que você deve se doar em amor a outra pessoa. E essa é um dos princípios. É interessante que nós vimos na outra semana que tem duas coisas que devem ser muito claras para o casal em relação ao sexo. Primeiro, o sexo não pode ser como os gentios. Paulo deixa isso muito claro em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Deus quer que os seus filhos tenham uma prática sexual sadia conforme a sua vontade, não com desejo de lascívia. O que deve reger a prática sexual, a forma, a maneira que o casal faz sexo, não deve ser os filmes pornográficos, não devem ser as revistas, nem tampouco os filmes, nem tampouco as novelas, cujo único interesse, ou cujo combustível e gasolina é simplesmente um amor erótico, um amor interesseiro, um amor que só quer ganhar para si mesmo. O amor na cama do casal é um amor também altruísta, que concede graça ao seu cônjuge. Por isso, muito cuidado com as inovações. Eu não estou dizendo que é proibido, a Bíblia proíbe, mas eu estou dizendo que deve haver cuidado com as inovações, porque não pode ser com o desejo que o mundo deseja. Não é porque em filme tal apareceu tal coisa, vamos experimentar isso. Não funciona assim. O aquecimento do casamento, o aquecimento do sexo em casamento deve ser o amor que um tem pelo outro e o desejo que Deus coloca de maneira natural de um para com o outro. É muito importante também lembrar do outro princípio, da outra regra bíblica para a relação sexual, que não escandalize a outra pessoa. Tem coisas que talvez para um não tem problema nenhum diante de Deus, mas para o outro tem. Talvez a experiência de vida de alguns já infelizmente foi mais aberta e outro nem tanto. E assim vão haver conflito de entendimento. Então aquele que está agindo com graça não vai ficar exigindo que o seu cônjuge faça isso ou aquilo e afligindo a mente da pessoa. Que pode ser que para a sua mente não tenha nada a ver, mas para a mente do cônjuge aquela forma, aquela maneira de fazer sexo ofende a Deus, e isso deve ser respeitado. Paulo deixa isso muito claro, que a gente deve respeitar a mente do irmão em Cristo e a limitação da consciência do irmão em Cristo, principalmente quando esse irmão em Cristo é a esposa ou o marido. Paulo diz claramente que o casal não deve se privar, a não ser que estejam buscando
um tempo de oração e para que nada atrapalhe esse tempo de, digamos assim, de mais consagração a Deus, eles deem um tempo no sexo, mas não devem fazer isso por muito tempo, porque ele diz, para não incorrer em tentação, por causa de Satanás, por causa das ciladas de Satanás. Sim, os homens têm uma grande dificuldade com os seus olhares, os homens têm uma grande dificuldade com o que veem, e é por isso que precisam estar amparados pela satisfação trazida pela sua esposa. Da mesma forma, a mulher, por mais que ela não tenha essa tentação nesse nível, ou geralmente, normalmente não tem a tentação nesse nível do olhar, mas a ausência também causa uma dependência de carinho. E muitas vezes Satanás, sabendo disso, coloca uma outra pessoa, coloca alguém que parece mais carinhosa, que parece mais gentil, que parece ouvir mais, e daqui a pouco a mulher menos percebe, já está na cama desse homem estranho. Sim, Deus providenciou o sexo para que os seus filhos vivam em pureza, vivam da maneira feliz, porque Ele providenciou o sexo para a felicidade. Ele diz claramente que aqueles que são chamados para ser solteiros exerçam esse chamado, mas aqueles que sabem que não foram chamados, então devem procurar uma esposa para não ficarem na imoralidade. Mas eu preciso deixar algo bem claro. A imoralidade, ela não é resolvida com o casamento. A imoralidade é um problema de coração. Eu já vi, por exemplo, muitos casos em que aconteceu imoralidade no casamento, no namoro, casaram-se, mas depois no casamento houve outra imoralidade chamada adultério. Por que isso? Porque o casamento não resolve o problema do coração. Ele é uma medida de Deus para que os seus servos possam desfrutar desse plano dele de intimidade que é o sexo, de maneira honrosa, de maneira que glorifica a Ele. Mas se a pessoa tem um problema de moralidade no coração, o casamento não vai resolver. Ele precisa resolver isso na cruz de Cristo, com a confissão e também com arrependimento e mudança de vida. Deve ser trabalhado, deve ser tratado para que possa abandonar os ídolos do seu coração e assim se dedicar exclusivamente ao seu cônjuge. A partir agora do verso 10, que eu quero dar uma entrada rápida, nós vamos perceber que Paulo vai falar sobre casamento e divórcio. E Paulo deixa algo muito claro já no início das suas palavras, que eu vou explorar muito melhor amanhã na próxima meditação. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Em versículos anteriores, Paulo deu sua sugestão quanto à questão de homens casarem ou não. Agora não. Agora não é mais uma sugestão. Agora é uma ordem. Veja só, o que Paulo está dizendo é que antes de casar, você tem o direito de escolher. Você pode escolher. Você pode escolher casar ou pode escolher não casar. E Paulo dá uma sugestão devido à época em que ele está, o que ele está convivendo, o que ele está vendo, as perseguições, os sofrimentos na carne que as pessoas estão passando, porque você já imaginou, você está aqui com a sua família, de repente chegam os soldados, prendem a sua família, seus filhos são mandados, são vendidos como escravos, sua esposa, ou talvez até a sua própria família jogada numa arena de animais, e você pensou o sofrimento porque você está vendo sua família sendo torturada por ser crente. Então é difícil, nós não passamos por isso, nós não temos ideia, mas é difícil para aqueles que têm família. Mas agora Paulo diz, eu não estou dando uma sugestão, não estou dando uma opinião minha aqui. Você pode decidir casar ou não, mas se você casou, existe uma ordem dada por Deus. E esse é o princípio que eu gostaria que você entendesse na próxima meditação. Se você é solteiro, você tem a opção de casar ou não casar. Mas se você é casado, você tem uma ordem a obedecer. E isso nós veremos amanhã na próxima meditação, quando nós entraremos de fato no tema dessa semana, o casamento de um crente
é indissolúvel. O casamento que glorifica a Deus, ele entende que não há dissolução. Que Deus nos abençoe e que na próxima meditação nós possamos nos aprofundar e nos comprometer em obedecer a Deus, principalmente no nosso lar. Que Deus nos abençoe.